Eu passei 48 horas sem o celular. E o resultado eu vou te contar aqui nesse vídeo. Em uma sociedade distraída, são poucos os que realmente mantêm o seu foco. Só que para transformar a sua vida, é preciso condicionar a sua mente a uma nova realidade. O que muitos não sabem é que sem foco, isso se torna impossível. É por isso que nesse vídeo eu decidi compartilhar com você tudo que eu venho aprendendo nessa minha jornada, onde eu tenho abandonado as distrações e condicionado meu cérebro ao foco. Então, para entender melhor, fique até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Muito prazer, eu me chamo Vitória Brant e se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, transformação de mentalidade, criação de novos hábitos, foco. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para clicar nesse botão e se inscrever. No último final de semana eu tive uma experiência incrível. Eu passei por um retiro espiritual e nesse ambiente da minha igreja, eu já acreditava que nós iríamos ficar sem sinal, porque era num sítio, então era um lugar bem propício para isso, né? A proposta era que a gente se desvinculasse das distrações e acabou que muitas pessoas, né, e eu também, nós ficamos sem o celular durante um final de semana inteiro. E o grande objetivo é que nós tivéssemos esse senso de presença onde a gente sairia daquele local transformado. E eu observei alguns pontos positivos e negativos e eu vou compartilhar tudo com você a partir de agora. A primeira coisa que eu pude observar de forma muito clara foi justamente esse meu estado de presença. Eu percebi que eu conseguia ouvir com mais clareza a minha voz interna, sabe? Eu tive mais senso para tomadas de decisões assertivas, sem aquela questão, sabe, de viver no automático, que é muito o que causa, né? As distrações acabam nos tirando um pouco o foco de tudo e a gente acaba vivendo muito no automático. Eu percebi isso, eu tava muito presente ali. Uma coisa que eu percebi também é que eu não senti nenhum tipo de ansiedade de pegar no celular, né? Aquela vontade que às vezes a gente tem. Cadê meu celular? E aí a gente bate aquele desespero, né? Meu Deus, onde é que eu enfiei o celular? Por incrível que pareça, eu não tive esse sentimento. Eu senti um certo alívio, como se eu não precisasse dar satisfação pra ninguém, responder nenhuma mensagem. Eu tinha ali a oportunidade de apreciar o presente, né? De observar as coisas ao meu redor e viver a experiência. E o engraçado é que eu não sentia aquela curiosidade pra descobrir o que eu estava perdendo enquanto eu estava fora das redes sociais. Eu confesso que quando eu passei 6 meses sem redes sociais foi muito mais fácil, me sentir um pouco isolada, né? Eu sentia essa vontade de descobrir o que as pessoas estavam fazendo bem no início ali daquele processo, mas ficando 2 dias sem o celular, literalmente, eu não senti essa vontade. Eu percebi também que a minha mente deu uma limpada, então foi um verdadeiro detox, onde eu consegui ouvir a minha voz e também estava mais propícia a ter novas ideias. Então eu tive um senso de realidade onde eu consegui observar as coisas ao meu redor, eu conseguia ver as pessoas. Na hora também das refeições, almoço, eu tava sempre ali comendo de boa, sem olhar para celular, nem assistir nenhum vídeo. Então me deu uma certa liberdade, sabe? E por incrível que pareça, quando aquela experiência acabou, eu não queria ligar o celular de volta. E sabe, meus amigos, isso me fez perceber que mesmo quando nós tentamos não nos distrair, nós ainda assim estamos propícios à distração. Basta ter um celular em mãos. E eu ouso dizer que, na minha opinião, quase não houveram pontos negativos, porque, de verdade, eu não estava mais viciada no celular. Em contrapartida, eu não podia fazer coisas básicas no celular, e agora entra os pontos negativos. Bom, então a primeira coisa que eu observei mais difícil sem o celular foi que eu não podia ver as horas. E eu uso o celular literalmente pra tudo, inclusive até pra despertar, né? A gente utiliza o alarme do celular, então pra mim eu senti um pouco falta disso. Eu não podia fazer nenhuma pesquisa no Google, o que pra mim foi meio chato, porque às vezes eu lembrava de alguma coisa e ficava, putz, vou pesquisar aqui, mas não tinha como. Também senti falta da câmera do celular, né? Pra registrar o momento. Eu amo tirar fotos de paisagens, então eu senti que isso me pegou bastante. Escutar música, eu geralmente faço quase tudo com uma musiquinha tocando, né? Então essa também foi bem difícil. Pra anotar lembretes no celular também eu tive dificuldade. Mas, gente, tudo que eu tô falando aqui tem alternativas, né? Por exemplo, se você não pode ver as horas, você tem que ter um relógio. Se você não pode anotar um lembrete no celular, você anota no caderno. Então, assim, tem sempre alternativas que dá pra substituir. Porém, você percebe que o celular, ele facilita muito a nossa vida. Perceba que o celular se tornou uma ferramenta indispensável na sobrevivência humana. Até quando a luz apaga, você pega o celular pra usar a lanterna. Então, não é só um objeto de comunicação, uma ferramenta de trabalho, se tornou também um
facilitador da nossa rotina, o que é um grande problema, porque muitos estão vivendo no automático e não percebem que o vício está acabando com a realidade das suas vidas. E eu percebo que o celular acabou se tornando quase um membro do corpo, né? Para onde você vai, você tem que levar o celular, você quase não faz nada sem ele perto de você. Até para ir no banheiro, você leva o celular. E graças a Deus eu não tenho essa prática. Nessa experiência que eu vivi de 48 horas sem celular, eu percebi nitidamente que eu não sou viciada. Eu não sou tão apegada, mas confesso que seria muito difícil viver uma rotina sem esse aparelho. Então essa foi a minha experiência, né? Os prós e os contras de viver sem o celular. Mas enquanto eu pensava a respeito disso, me veio uma pergunta na cabeça. Como as pessoas do século passado sobreviviam sem essa ferramenta? Muitas pessoas também no interior não têm acesso a um celular ou à internet, né? E perceba que a maioria dessas pessoas não tinham problemas mentais, problemas emocionais. Inclusive, recentemente eu vi um estudo que diz que o uso excessivo do aparelho digital está diminuindo a capacidade cognitiva das pessoas. O que isso significa? Que desde os anos 1970, vamos supor aqui, de década em década, 1970, 1980, 1990, cada geração ia evoluindo intelectualmente, então as pessoas ficavam cada vez mais inteligentes. Só que um estudo recente observou que nessa última década, não foi o que aconteceu. Pela primeira vez na história, nós estamos decaindo. Ao invés da próxima geração ser cada vez mais inteligente, a geração seguinte está com QI mais baixo do que a anterior. Inclusive, um escritor francês especialista na área, ele nos afirma que isso está diretamente associado ao uso cada vez maior de aparelhos eletrônicos. Eu tô trazendo essa base de estudo aqui porque eu não quero que você ache que eu tô falando coisas aqui da minha cabeça. Então tem um motivo por trás, entende? Tem estudos por trás. E o que tá acontecendo na nossa geração, e talvez você se encaixe nisso, é que muitas pessoas estão tendo uma grave crise de foco. Muitas pessoas tentam focar no seu trabalho, nos seus projetos pessoais e não conseguem. Então, por exemplo, às vezes você tem dificuldade de passar muito tempo focado no seu trabalho, no seu estudo, em uma leitura de livro. Você não consegue, às vezes, passar 1 hora consecutiva lendo aquele livro ali. E um dos grandes problemas, justamente nessa falta de foco, é a distração. Eu tô pontuando mais uma vez aqui nesse canal a importância de você conseguir manter o seu foco equilibrado, de você conseguir dominar as suas ações, porque perceba que muitas vezes você pega o seu celular no dia a dia e você nem tá querendo realmente mexer nele, você só pega no automático e começa a fuçar nele. O que talvez você não saiba é que o seu cérebro, ele se adapta ao seu ambiente. Só que hoje, o seu ambiente é mais propício ao foco ou às distrações? A verdade é que a maioria de nós não sabemos como focar, seja no trabalho, na academia ou até no seu horário de almoço. Até em uma fila, é muito difícil você ver uma pessoa sozinha sem estar mexendo no celular. E você sabe quais são os problemas que essas simples atitudes causam? Projetos pessoais não alcançados, objetivos não realizados, os seus sonhos estão para cá e as suas atitudes miram para o lado oposto. Então essa falta de foco muitas vezes interfere até nas suas relações pessoais. Você não consegue sentar na frente de uma pessoa e conversar por 2 horas sem pegar no seu celular. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O cérebro humano pode ser transformado. Eu não sei se você sabe, mas você pode mudar a sua vida através desse entendimento. E é graças a isso que você consegue aprender coisas novas, abandonar velhos comportamentos. Foi exatamente isso que eu fiz. Há um tempo atrás eu tinha muita dificuldade em me posicionar. Na verdade, eu tinha muita facilidade para me distrair. Então eu tinha um objetivo, mas eu não conseguia passar nenhuma hora em prol das minhas metas. E eu consegui mudar essa realidade de uma tal forma que hoje passar 48 horas sem um celular não é um problema. Então esse entendimento também te permite superar algumas memórias que são traumáticas, por exemplo, da sua infância, alterar alguns padrões emocionais, parar de se sentir a vítima da história. A capacidade que você tem de transformar o seu cérebro te permite, por exemplo, ter uma inteligência emocional. Então, para transformar a sua vida, é preciso condicionar a sua mente a uma nova realidade. E a única maneira de mudar a sua forma de pensar, de transformar o seu cérebro, é através do foco. Isso é um fato. Sem foco é impossível transformar a sua mente. A questão é que nós vivemos em um mundo atual que nos incentiva à distração. Você percebe o incentivo das indústrias para que nós venhamos consumir cada vez mais produtos e hoje até o aparelho celular é um foco de venda. A gente consegue fazer muitas vendas através do celular. Por um lado, isso é bom. Por outro, se você não sabe utilizar com inteligência, você acaba se tornando um escravo dessa situação. Então é preciso condicionar a sua mente nessa evolução.
E a primeira ação para mudar essa realidade é sair do automático. Perceba que quando você era criança, andar para você era algo pensado, você precisava raciocinar em cada passo que você dava. Só que hoje isso é uma coisa automática. Da mesma forma, escrever se tornou algo automático, ler também. E você sabe, às vezes a gente consegue escrever até de olho fechado. Por quê? Porque você não precisa pensar muito para fazer essa tarefa. Conforme você foi repetindo, e isso se tornou um hábito. Existem coisas que você faz de forma consciente e outras que você faz de forma automática. Pegar no celular, por exemplo, do nada e olhar alguma notificação. Isso é uma coisa que você faz de forma, às vezes, não pensada. Só que quando se está nesse modo automático, não é possível haver transformação. É por isso que quando você toma uma atitude autoconsciente, você sai do automático e é aí que você permite a transformação. Quantas pessoas não vivem uma rotina automática? Acorda todos os dias no mesmo horário, levanta, toma seu café correndo, troca de roupa, vai correndo para o trabalho. Então são coisas às vezes que são realmente tão ali automáticas que as pessoas não conseguem nem parar para pensar como é que estão a vida delas. Daí essas pessoas chegam do trabalho cansadas e frustradas porque mais um dia passou e nada mudou. É por isso que é tão importante ter a clareza daquilo que você deseja mudar. Segunda ação para mudar a sua realidade: estado de presença. Durante 48 horas, eu decidi estar presente. E isso é uma das coisas que poucos falam. Para que haja uma mudança de comportamento, é preciso entender qual o tipo de foco que te permite mudar. Então existe a atenção seletiva, que é aquela em que você presta atenção em apenas uma única coisa. Isso acontece muito quando a gente está numa roda de pessoas, né? E existem vários grupinhos conversando e a gente consegue focar em apenas uma conversa. E esse tipo de foco é fundamental, porque você foca apenas em uma única coisa. Por exemplo, agora você está prestando atenção nesse vídeo e você não está mais olhando para as coisas ao seu redor. E isso se você estiver parado me vendo, né? Porque se você estiver fazendo outra coisa enquanto escuta esse vídeo, aí deu ruim. Apenas entendendo isso é que você consegue mudar a sua percepção, porque a condição para a transformação é a sua atenção. Então é preciso falar sim para uma única coisa e não para as demais coisas. Por exemplo, falar sim para o seu momento de estudo, né? Aquele momento que você vai ficar ali 2 horas estudando o que seja, com algumas pausas, né, de intervalo. Mas durante aquele período você não vai pegar no celular, você não vai se distrair. E uma coisa que eu demorei para entender é que o foco está totalmente associado ao foco visual. Então tudo aquilo que você vê é muito mais fácil você focar. A visão, meus amigos, é muito importante para o cérebro humano. Quando você foca a sua visão em algo, automaticamente você condiciona o seu cérebro a focar naquilo. Se no seu intervalo de trabalho, por exemplo, na hora do almoço, você tem o costume de sentar e assistir a uma série, ou então ficar mexendo nas redes sociais enquanto você almoça, perceba que quando você volta para o trabalho, você tem mais dificuldade em se concentrar na sua tarefa. E por que é que isso acontece? Porque você condicionou a sua visão em uma coisa aparentemente muito mais atrativa, que são aqueles pequenos estímulos, coisas que são muito mais legais, que são do seu interesse, e aí quando você volta para o seu trabalho, você já não consegue mais prestar atenção. E um bom exercício para você praticar o seu foco é fazer as suas refeições longe do celular. Eu já trouxe esse exercício aqui em outro vídeo, mas tem também um segundo exercício que é muito bom, que é você escolher um dia da semana para não mexer no celular. Então pode ser num domingo, num sábado, você fica aquele dia inteiro ao máximo que você puder sem mexer no celular. Se você quer realmente trabalhar em prol do seu foco, comece estando fora do automático e trabalhe o seu estado de presença. Outra dica que eu te dou, que eu utilizo, é não entrar nas redes sociais antes da sua rotina matinal. Isso me permite manter focada naquela rotina e eu não me distraio. E saiba disso, você não tem mais tempo para perder. Inclusive, esse é um lembrete que eu deixo constante lá na minha parede. Eu trouxe aqui pra você, olha só. Você não tem mais tempo pra perder. Esse é um post-it que eu deixo colado na parede do meu quarto e todas as vezes quando eu penso em me distrair, logo eu me lembro do que eu realmente preciso focar. E se você chegou até esse momento do vídeo e está disposto a mudar a sua realidade e ativar o seu foco, deixa aqui nos comentários. Hoje eu ativo o meu foco. Bom, meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. E para você que deseja realmente parar de procrastinar, ativar o seu foco e realizar os seus sonhos, eu te convido a conhecer a minha mentoria. E para isso, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E aí, você gostou desse conteúdo? Então aproveita para curtir e compartilhar com alguém que também precisa assistir. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!